Então, bom dia novamente. Hoje é 29 de outubro de 2025, quarta-feira. Agora é 7h28 da manhã. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok, reiniciando a live, As 7 Eras da Igreja, parte 34. Continuação da parte 34. Estou ao vivo e estou aguardando um pouco para as pessoas voltarem à live, né? Já fiz uma live e agora vou retornar a continuidade das 7 Eras da Igreja, parte 34. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou mostrar para vocês aqui quem está comigo aqui, ó. Já que está esperando um pouquinho as pessoas chegarem. Olha quem está aqui comigo. Olha essa aqui, você conhece ela, gente? Essa aqui é a minha fielzinha companheira. Bom dia. Deus abençoe vocês aí. Então, já que vocês chegaram, convite, Nice. Bom dia, Nice. E tem a Gilgimanda, bom dia. No Instagram não tem ninguém ainda. E no TikTok chegou às 2. Eu estou retornando à live. Eu estava fazendo uma live ao vivo. Estou retornando para fazer as 7 Eras da Igreja, continuação. Bom dia, Elaine Martins, Marlene Faria, bom dia. Reginaldo Souza, bom dia. Deus abençoe vocês aí. Então vamos lá. Brasílio Ribeiro, bom dia. Corace, bom dia. Leila, bom dia. Convite Beoc, não sei ler isso não. Peça Luxelanca participa. TikTok. Maicon Alisson, bom dia. Só entrou. Então vamos lá. Eu vou voltar lá, né? Deixa eu colocar lá. E vou dar continuidade. Né? Para que não sejas participante dos seus pecados. E para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Então o pecado desse mundo pecaminoso já está acumulado até o céu. Cuidado você que está nessa religião aí. Cuidado de você que não é temente a Deus, que o pecado já chegou lá no céu, hein? Cuidado. Ei, Deus se lembrou das iniquidades dela e dá como ela vos tem dado. E derrubar-lhe-ei em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber. Dá-lhe, e ela tem dobro, quanto ela se glorificou. E em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Não vai brigar com ela não, viu? Porque diz em seu coração: estou assentada. Não vai brigar não, Fé. Ela estava aqui primeiro que você. Você vai tocar ela, Fé? Ai. Vai entender. Estou assentada com a rainha e não sou viúva. Ô, João, vem cá, verei o pranto. Vem cá. E olha o que o Fé fez. Sacanagem, olha. Tirou a branca de cá. Subiu aqui primeiro e colocou ela pra correr. Ô, Fefé, por que você fez isso, Fefé? Ele tá querendo só espanto pra ele, Fé. Não, Fé, você tem que aprender a dividir, Fé. Colocou ela pra correr, Fé. Você acredita? Acho não, né? Pra correr, Fefé? Por que você vai resolver desses... Não
não virei suas pragas. Não virei o pranto. Portanto, num dia virão suas pragas, e a morte, e o pranto, e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga, e seus reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e choraram, e sobre ela prantearam, quanto vieram o fundo do seu incêndio, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, aí daquela grande Babilônia, a forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cardemom, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos de animais, de homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Tudo isso foi embora. E todas as coisas gostosas e excelentes foram de ti. Tudo que tinha prazer foi embora. Não tem mais nada que você vai ter prazer nesse mundo. E não mais acharás. Isso é exatamente as igrejas organizadas do último dia. Porque diz que o versículo 4. Sai dela, povo meu. O arrebatamento ainda não aconteceu. A noiva ainda não se foi. Quando estiverem essas terríveis condições nessa rica e falsa igreja, mas há um ouro de Deus. 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro, que perece. Então a prova da sua fé é muito mais que ouro, que perece. Muito mais preciosa do que ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. Essa é a espécie correta de ouro. Esse é o povo correto de Deus. Fé em Deus. Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas o ouro terreno, que perece, mas não tem o ouro de Deus, que é a fé. Ela é rica, ela está satisfeita com as coisas materiais, ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade, a evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina, etc. E agora, baseada na qualidade de pessoas ricas envolvidas nisto, é melhor que venhas antes que seja tarde demais.
se chegue a Deus, antes que seja tarde demais. Diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, então serás verdadeiramente rica. Estamos compreendendo isso? Ouça-me, nos fisicamente viemos no mundo, porém não o deixaremos nos espiritualmente. Ou não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo o que podemos levar conosco, nada mais e nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos, para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Levaremos conosco caráter. Irmãos, é isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição, ou vai ser a debilidade desse povo laudicense sem caráter? Depende de cada um de nós, porque aquele dia cada qual deverá a sua própria carga. Cada um vai carregar a sua própria carga. Agora, eu disse que a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Ela cunhava moedas de ouro, com inscrições em ambos os lados. Moedas de ouro caracterizaram a era. Existia um comércio florescente por causa disso. Hoje, a moeda de ouro de duas faces está conosco. Nós pagamos para sair e pagamos para entrar. Na igreja, tentamos realizar o mesmo. Nós pagamos para sair do pecado e pagamos para entrar no céu. Ou assim dizemos. Porém, Deus não disse isso. A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer dado momento pode assumir o comando de todo o sistema mundial de comércio. E realmente, um líder no Conselho Mundial de Igreja profetizou abertamente que a igreja, no futuro previsível, poderia e fazeria exatamente isso. Porém, sua torre Aurélia de Babel cairá. Somente o ouro provado no fogo permanecerá. É isso que a igreja tem feito constantemente no decorrer das eras. Ela tem deixado a palavra de Deus e tomado seus próprios credos, dogmas. Ela tem se organizado e se ajuntado ao mundo. Por isso ela está nua. E Deus está julgando sua obscenidade. A única maneira dela poder sair dessa situação medonha e obedecendo ao Senhor para voltar à sua palavra. Em Apocalipse 18:4.
Sai dela, povo meu. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? E concórdia de entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. Vivente, como Deus disse, deles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e partai-vos, diz o Senhor, e não tocais nada imundo. Apartai e não tocai em nada imundo. Eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há um preço a pagar por aquelas vestes. Esse é o preço da separação. Separação do mundo, das coisas imundas. Não toque, não se achegue lá. E que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Ele não diz que você tem que comprar esse colírios. Oh, não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Recebe-se o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:2. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra de Deus. O homem sem o Espírito está cego para Deus e sua verdade. Então você que não é batizado no batismo correto de Deus, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seu batismo é errado. Corra logo e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter colírios nos seus olhos, para você poder entender as coisas de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue enxergar as coisas de Deus. Boa tarde, Abel. Deus abençoe. Hoje eu comecei mais cedo, Abel. Já estou quase terminando também, viu? E já estou quase terminando as 7 eras da igreja, graças a Deus. Estou na página 318. Quanto penso nesses colírios, abrindo os olhos das pessoas, não posso deixar de lembrar como eu era um menino em Kentucky. Meu irmão e eu dormimos no soldão no colchão de palha. Boa tarde, Deus abençoe. As fendas na casa deixam as correntes de ar soprarem através dela. Às vezes no inverno ficava tão frio que acordávamos de manhã com tamanho resfriado em nossos olhos, que eles ficavam completamente fechados de inflamação. Nós chamamos nossa mãe. Ele vai contar a historinha dele, que eu já até sei essa história, mas eu vou continuar lendo, vocês vão entender. Mas ele pode colocar isso aqui espiritualmente também. Você pode ter
se você não tem o Espírito Santo, quando vem um frio muito gelado, principalmente na América, que neva, de tão frio que faz, e eles dormiam no solo, o seu olho pode dar até uma... Ou pensa, como é que chamava? Conjuntivite. Quem já teve conjuntivite? Que dá um negocinho assim que tampa seu olho, você tem que passar um pano, e daquele jeito você não consegue enxergar. Então você tem que vir com água quente, alguma coisa, ele vai contar uma história aqui. Mas é a mesma coisa, se você não tem o Espírito Santo, seus olhos estão tampados, você não consegue ver as coisas de Deus. Que acordaram de manhã com tamanho resfriado em nossos olhos, que eles ficavam completamente fechados, de inflamação. Nós chamamos nossa mãe, e ela subia com um pouco de banha quente, da quantia, e esfregava nossos olhos, até que substância endurecia, saía. Então, pudéssemos ver. Sabe, deve ter havido algumas correntes de ar frio soprando sobre a igreja nesta geração. E eu receio que seus olhos tenham se fechado para algum tipo de congelamento, e ela esteja cega para que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco de azeite quente do Espírito Santo de Deus para abrir seus olhos. A menos que receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programas da palavra, por credos. Ela considera os números como medida de sucesso, em vez de buscar o fruto. Os doutores de teologia fecharam a porta da fé e impede a todos de entrarem. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Sua teologia, porém, deu um competido de psicologia, escrito por algum incrédulo. Há um competido de psicologia que todos nós precisamos. É a Bíblia. Foi escrita por Deus e contém a psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe-o dar a explicação. Ele escreveu um livro e pode lhe dizer o que está nele e o que significa. Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 9 e 16. Mas com essa escritura, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, por qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, meu querido, só o Espírito de Deus que sabe as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes, às vezes, você não entende as coisas de Deus. Porque você precisa ser batizado, receber o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo revele para você as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos
não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, parando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, de Deus. Agora, se todas as coisas contra as quais o Espírito está clamando são genuínas desta era, precisamos que alguém entre em cena, como fez João Batista, e desafie a igreja como nunca antes. E é exatamente isso que está vindo para a nossa era. Outro João Batista está vindo, e ele clamará exatamente como fez o primeiro precursor. Sabemos que ele fará isso por causa do que o versículo seguinte diz: eu repreendo o castigo a todos quantos amo, e se pôs zeloso, e arrependa-te. Apocalipse 3,19. Esta é a mesma mensagem que João tinha quando clamou naquele deserto religioso de fariseus, saduceus e pagãos: arrependei-vos. Não havia outro rumo naquele tempo. Não há outro rumo agora também. Não havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não há outro caminho agora também. E arrependa-vos, mudai-te, opinião, voltai-vos, arrependei-vos, pois porque a razão morreis. Vamos encaminhar a primeira frase. Todos quantos eu amo, no grego, e ênfase está sobre o pronome pessoal, eu. Não eu disse, como muitos achariam que ele diria: tantos quanto me amam. Não, Senhor, nunca temos procurar fazer de Jesus o objeto de amor humano nesse versículo. Não, são todos quantos ele ama, que são os amados de Deus. São todos quanto ele ama, que são amados de Deus. É o seu amor que está em questão, não o nosso, porque isso, uma vez mais, nos encontramos gloriando-nos em sua salvação. Seu próprio propósito e seu plano, e somos confirmados. Somos confirmados ainda mais fortemente na verdade da doutrina da soberania de Deus, como ele disse em Romanos 9,13. Amém? Jacó será então que se conclui que, uma vez que ele amou somente a todos quantos amou, ele está, portanto, no estado de complacência, esperando o amor daqueles que não têm se aproximado dele. De maneira nenhuma é assim, porque ele declarou também em Romanos 9,13, aborreci Saul. E no versículo 11, o Espírito ousadamente proclama, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo sido bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição,
ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Este amor é amor eletivo, é seu amor pelos seus filhos. Eu vou encerrar por aqui, tá? Vou deixar até marcado aqui, ó, 320. Acaba no 345. Estou quase acabando, tá? Amanhã cedo vai ter 1 hora de live. O TikTok já deu aqui o sinal. Falta 2 minutos e 37 segundos. Então eu vou encerrar por aqui. Hoje eu devo trabalhar à noite, se Deus quiser. Por isso que eu fiz a live mais cedo. Eu tô achando que hoje e amanhã já termina essas 7 horas, tá? Se eu fazer essa amanhã cedo e à noite, eu acho que eu já encerro ela, tá? Graças a Deus. Meu compromisso com vocês já acabou. Senhor Deus, eu quero agradecer mais uma vez pelo ler a tua palavra, pelo ensinamento, que as pessoas possam estar entendendo a sua revelação da palavra, como é importante a gente estar entendendo tudo que está escrito, que está falando, nesse livro sagrado das 7 anos da igreja. Que as pessoas possam obter isso e não deixar passar despercebido, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor. No nome do Senhor Jesus, abra o coração delas, o entendimento, que elas possam ter o colírio do Espírito Santo para mostrar para elas, revelar a tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, uma boa tarde para todo mundo, ainda que ainda não deu 6 horas, agora é 5h49. Falta 1 minuto para terminar. E é isso aí. Já vai acabar. E eu terminando, eu vou fazer o replay dela. Pode. Vocês aqui, que tem um companheiro meu que está comigo aqui, gente. E agora a Branca chegou também. Ô Branca, você quer um lugarzinho também? Vem cá, Branquinha. Gente, ele veio pra cá. Hã? Ô Branca, sobe aqui também, Branca, se você quer. Não quer não, quer participar da live. Branca, vem cá, Branca. A Branca quer participar da live, gente. Você não entende. Aqui, gente, é quem tá aqui comigo aqui, né? Hoje não tá nem a Branca, não. Aqui quem quer que tá comigo, gente? É o Félix, aqui, ó, com o narizinho dele, ó. Tá sarando, mas meteu a unha ontem, ó. Tava todo sequinho isso aí, ó. Ele vai e mete a unha, né, Félix? Já falei com ele que não é pra ele estar com essa unha aí, não. Já falei com você, Félix? Já falei. Bom dia, então, para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eles querem participar da live. Por que eu acho que eles querem participar da live? Porque hoje está ventando. Ontem estava quente e hoje já está mais frio, né, gente? Deixa eu pegar aqui as 7 horas.
Em ti creio. Senhor Deus, nessa manhã, novamente, eu venho aqui me humilhar a Ti, Senhor, me prostrar, me inclinar na cabeça, pedindo que o Senhor nos ajude. Traz a Sua revelação da Tua palavra, traz entendimento, revela esse livro sagrado das 7 guerras, que as pessoas possam sair daqui alimentadas, que elas saiam daqui melhor do que elas entrou, com mais entendimento, com mais sabedoria das coisas de Deus, Pai. Peça esse alimento espiritual, o pão de cada dia, que é a Tua palavra, alimenta cada um segundo a sua necessidade. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Robinho. Bom dia, Melissa. Bom dia. Agora no TikTok é José. Gente, é porque meus bichinhos aqui tem hora que eles... Passa pro lado de lá, ó. Confesso que não quero deixar. Desce então. Desce, não quer deixar, gente. Peguei um guarda-chuva aqui em casa, eu quero. Não vai deixar, não? Confesso que não quer largar. Então vamos lá, vamos continuar. Página 320. Seus escolhidos e seu amor por eles é independente do mérito humano. Então isso aqui é um conceito de Deus. Deus escolheu seus filhos, predestinou, elegeu antes da fundação do mundo. Quem fez isso, gente? Deus. Deus amou Jacó e aborreceu Saul. Mas espera aí, você vai perguntar assim: uai, mas isso aí deve ser injusto. Mas antes da fundação do mundo, Deus já sabia o caráter de cada um de nós, se você seria um cristão ou não. Então ele sabe que cada um vai produzir segundo o seu fruto, segundo a sua eleição. Se você é um filho de Deus, não tem como você se perder nesse mundo pecaminoso. Mas se você também não for filho de Deus, não tem como a palavra de Deus entrar no seu coração. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu filhos de Deus. Quem é filho de Deus? E Deus também elegeu pessoas para ser reprovada nas coisas de Deus. Então, não é por acaso quando a pessoa for perdida, que ela não for aceitar as coisas de Deus, você vai falar: ah, mas foi por acaso. Não foi por acaso, não. Porque lá dentro dela, lá dentro do íntimo dela, tem uma coisa lá que puxa ela para Deus, ou tem uma coisa dela que não deixa a palavra de Deus entrar nela. Então isso se chama eleição, antes da fundação do mundo. Porque diz que o propósito de Deus, quem escolheu foi Deus, encontra-se na eleição. Porque é exatamente oposto às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que eles nascessem, ele já tinha dito, amém? Jacó e aborreci Saul. Então, antes da fundação do mundo, ele elegeu Jacó e aborreceu Saul. E Saul era o primogênito na sua família. Agora ele disse aos seus: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então o Senhor Jesus Cristo, se você é um filho de Deus, ele sempre vai te castigar, vai te repreender.
Porque Ele quer que você, cada dia passa, que você vai se adireitando, melhorando nas coisas de Deus. Mas se você não for de Deus, Ele não está nem aí se você faz coisa errada ou não. Por isso que muita gente fala, fulano faz um tanto de coisa errada, não dá nenhum problema para ele, não acontece nada. Porque Deus não tem compromisso com essa pessoa. Mas manda eu fazer uma coisa errada para vocês verem. Eu já fiz coisa errada. Eu vou contar para vocês a coisa errada que eu já fiz. Eu sou motoqueiro. E eu um dia não, várias vezes eu passava na BR, para mim não ter que descer lá no Betânia, não sei quem está aí, eu pulava o canteiro, é coisa errada. Para me passar, para me voltar. Um dia eu estava passando, a polícia foi lá, me pegou, me multou eu. Agora, quantos que passam ali que a polícia nem pega? Tô te falando. Deus ajuda, pegou a autoridade daquela para te punir você, para te corrigir. Agora tem cara que fica aí na rua, que eu fico vendo, tem hora, os caras ficam levantando a roda da moto. Nunca fiz isso, não gosto não. Os caras levantam a frente da moto assim, faz isso, aquilo, outro, e não dá nada pros caras, não pega os caras. Porque Deus não tem compromisso com eles, não. Mas foi só eu passar lá que me pegou. Não, não vai, não. Então foi só eu passar. Eu só não tô conseguindo ouvir. Então fecha. Então, é isso, gente. Deus corrige seus filhos. E eu não faço coisa errada. Tanto é que na hora que eu começo a querer fazer uma coisa errada, eu lembro, meu Deus do céu, eu não posso fazer não, porque se eu fizer, na mesma hora acontece alguma coisa. Não posso. Eu tenho que andar cada dia que passa mais certo. Então tá aí dito para vocês entenderem. Eu não posso fazer coisa errada. Não posso. Como propósito de correção. Castigar não significa punir. Significa despicar. Porque está em mente a correção do indivíduo. É exatamente isso que encontramos em Hebreus 12, 5, 11. Já vos esquecestes da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não demais quando, porque ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Açoita a qualquer que recebe como filho. Então, uma outra coisa que eu quero dar uma outra explicação para você. O mundo vai ser julgado pelos filhos de Deus. E o que acontece? Aqui na terra, quando você é filho de Deus, você já está sendo julgado pelo seu próprio Senhor Jesus. Quem já escutou aquele ditado que fala assim, você fez coisa errada, você vai pagar aqui na terra. E já tem pessoas que nem pagam, falam, não, o cara faz tanta coisa errada e não dá nada pro cara. Deixa eu explicar umas coisas para vocês aqui. Quando é filho de Deus, Deus já corrige ele aqui mesmo. Deus já coloca as coisas para pegar para o lado dele, para ele arrepender do erro dele e consertar a vida dele. Isso já é um juízo aqui terreno. E Deus vai corrigir seus filhos aqui na terra. Porque quando chegar a hora de julgar o mundo todo, você sendo filho de Deus, você não vai passar por esse juízo. Porque você já foi julgado na terra. Você vai estar com Jesus como noiva e esposa, julgando aqueles pecaminosos. Você já não vai ser julgado. Mas aqui na terra você já é julgado pelos seus atos. Você sendo filho de Deus. Se você não for filho de Deus, você vai ser julgado só depois.
E aí depois não tem solução, não. Então é melhor ser julgado aqui na terra do que depois, quando for a tribulação. Aí é pior. Eu prefiro ser julgado aqui. Por isso que tem muitas vezes a pessoa fala, não, eu não posso fazer nada, tudo para mim, eu sou punido. É porque Deus está te corrigindo. Agradeça a Deus que está te punindo aqui na terra. É melhor ser punido na terra do que depois. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, não demais, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Então, um outro conselho para cada um de vocês aí. Se você é pai e é mãe, corrija seu filho. Porque se o Senhor Jesus está nos corrigindo, e ele deu esse mérito para você ser pai ou mãe, que pai que não vai corrigir seu filho? Ou você vai ficar passando a mão na cabeça do seu filho? Se você ama seu filho, você tem obrigação de corrigir seu filho para ele não se perder nesse mundo tão pecaminoso. Então, pega o conselho de Deus que ele está te corrigindo e também corrija seu filho. Pega exemplo do Senhor. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sóis estão bastardos. Não faça seus filhos ser bastardos sem correção, sem disciplina. E não filhos, amém, do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, não nós, sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nós, nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para você ser participante da santidade do Senhor Jesus, ele vai te corrigir. E quem te corrige é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que você que se diz cristão e precisa ser cristão, você que precisa cada dia melhorar para você mesmo. O maior inimigo de você é você mesmo. Você vai fazer uma autoanálise entre você. Não é ficar olhando para o vizinho, para o seu irmão do outro lado, não. Você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, eu tenho que melhorar isso ainda que eu não melhorei. E aí você vai se santificar cada dia mais. O que significa santidade? Você vai passar a andar com a roupa mais decente, diferente do mundo. Você vai ser o melhor esposo. Você vai ser uma melhor esposa. Você vai ser o melhor pai. Você vai ser o melhor irmão. Você vai passar a ler mais a Bíblia. Você vai buscar primeiro as coisas de Deus. Você vai se limpar cada dia mais. Agora, já o pecador não, cada dia mais ele vai se sujar. Então tem uma diferença aí de santidade para a pessoa que não é santa de Deus. Você pode até não ter conseguido tudo que é necessário, mas cada dia você vai estar tentando melhorar para Deus. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto
pacífico de justiça. Pessoal, vou encerrar aqui a live então. Eu estou fazendo 40 minutos, 45 minutos no Instagram e no TikTok, para mim poder publicar aí no TikTok. Então eu não posso demorar muito. Amanhã, se Deus quiser, eu dou a continuidade das 7 eras da igreja, parte 35 já, viu? Estamos na parte 35. Falta 2 partes para me terminar as 7 eras da igreja. Terminando as 7 eras da igreja, eu vou entrar nos 7 selos. Inclusive, eu já comecei os 7 selos aí também. Deus em simplicidade. Só que hoje, como eu acordei um pouco mais tarde e não dei conta, eu vou deixar eu terminar essas 7 eras, que faltam 2 partes, e vou dar continuidade aos 7 selos. É muito importante você que chegou aí, que não me acompanha. Se você tiver um tempo, quiser saber, as 7 eras da igreja foi feito para esclarecer as coisas todas para você que tem uma religião, que você acha que a sua religião está certa, que você acha que você está correto. Dá uma olhadinha se você tiver tempo. Assiste a minha live lá das 7 eras da igreja. Eu fiz questão de estar fazendo reprise das 7 eras da igreja. Eu tenho as 7 eras da igreja Deus do início da primeira parte, e ela vai encerrar até na parte 37. Nós agora estamos na parte 35. Ela pode ajudar muito a você a compreender as coisas de Deus. E acabando essa parte, nós vamos entrar na segunda parte, que é os selos de Deus. É um pouquinho mais profundo. Você precisa ter um pouco mais de revelação. E quem dá revelação é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Um conselho que eu te dou: se você não foi batizado no nome do Senhor Jesus, corra e seja batizado no nome do Senhor Jesus. Aí você vai me falar assim: ah, mas eu já fui batizado. Com certeza você foi batizado do batismo errado. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. A maioria das religiões batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nessas mensagens que eu venho fazendo para você das 7 eras da igreja, ela também te ajuda você a compreender qual que é o batismo correto, que é no nome do Senhor Jesus. Como que deve fazer a Santa Ceia, como que você deve se portar, como que você deve melhorar, se distanciar das coisas do mundo, para que você possa realmente ser salvo. Mas se você ficar enganado com a sua religião, com certeza você vai estar achando que você está correto e você não descobriu a verdade. Então essa mensagem que eu venho insistindo aí das 7 eras da igreja é para tentar te despertar a você cavar, a buscar a verdade. Então Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live agora e, se Deus quiser, amanhã eu dou continuidade às 7 eras da igreja. Então só falta 2 partes para nós terminar as 7 eras da igreja. E, se Deus quiser, depois a gente vai começar os 7 selos. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.